estamos por aqui ainda falando das equações algébricas, né? A gente viu alguns detalhes na aula anterior, a gente viu, na verdade, nada muito novo, né? Nada novo, porque nós vimos solução, raízes, nós resolvemos algumas equações e vimos que dá para resolver equações que têm mais raízes usando um simples artifício que é possuir uma única raiz. Isso, e aí com isso a gente viu que o nosso dispositivo prático, né? O Ruffini nos ajudou muito e a gente desenrolou de uma maneira bem tranquila, né? Essa aula a gente vem com a parte 2 das equações algébricas, então é trabalhar mais um pouquinho aprofundando de uma maneira que só o terceirão vai ver, no sentido que antes, o assunto de hoje, na verdade, né, é bem próprio do terceiro ano. Então, fique atento aos detalhes e vem com a gente que é a aula número 61, olha lá. Então, quando a gente fala de equações algébricas, hoje a gente vai falar de dois assuntos. Vamos falar de multiplicidade de raiz, ou seja, vocês já perceberam já na equação do segundo grau que em alguns momentos nós temos uma única raiz ou duas raízes reais iguais. Ah, então se aquela raiz é real igual, ela tem multiplicidade de 2. São duas, que na verdade só é uma. Ah, tá. E às vezes numa equação algébrica de terceiro grau, quarto grau, pode ter que repita, né, as raízes, certo? Isso, certinho. E também um outro detalhezinho chamado relação de Girardi. Então, a gente vai estudar um pouquinho mais as equações com algumas particularidades, certo? Aula de número 61, tá? 61 tá riquíssima. Mas e aí, será que a galera tá fera nas equações algébricas? Só tem uma maneira de descobrir se vocês estão feras em equações algébricas. Verdade. Adivinha como é? Guardamos quase todos para a última unidade, porque nós sabemos que vocês já estão assim meio saturados com Enem, mas tem Enem também. E outra coisa, nós vamos também fazer ali com vocês, né, aquela praticazinha lá no nosso Revisa Enem. Então lá nós vamos ter mais tempo para trabalhar melhor questões, dicas, detalhes. Então, por enquanto, só temos uma maneira de testar se vocês estão feras em equações. Isso, é hora do quiz! Vamos de perguntas e respostas a analisar os fatos. Então, assim, algumas coisas a gente já vai, né, dando caminho para a aula de hoje, outras a gente vai falar da aula anterior e assim a gente vai. Então, tamo junto, vamos lá, tamo junto? Tamo junto? É hora da gente desenrolar, fique ligado e tente resolver as próximas equações. Ou seja, né, as nossas perguntas já vão envolver soluções. Então, que vocês já vão tentando resolver. E à medida que, né, até bom, pode compartilhar informações, sentar junto, né, e dupla, trios, para responder o quiz, porque é na hora do quiz que você vai diagnosticando o seu aprendado. Ou seja, vai verificando, não, esse eu não sei, não, esse eu tô meio assim. Ah, não, isso aqui, certeza, letra E, tal, certeza, né? Então, é dentro disso que a gente gosta de trabalhar o quiz com vocês. Claro que não estamos, assim, próximos fisicamente, né? Então a gente busca aqui recursos, metodologias de o ensino ser dinamizado, né? Ser bacana, divertido, ao ponto de vocês aí aprenderem, vamos lá, brincando, né? Quando a gente fala brincando com os números, na verdade não tem nada de brincadeira. A gente está trabalhando os assuntos com vocês de uma maneira diferenciada. E assim é a hora do quiz. Então vamos lá? Pergunta de número 1 na telinha. Olha lá. A equação algébrica x² menos 7x mais 10 igual a 0 admite x igual a 2 como raiz? Sim, não, talvez, sei lá, quem sabe. As alternativas estão ótimas, né? Quando x é 2, o resultado é 0? É isso que vocês precisam saber. Quando x vale 2, se o resultado é 0, vai zerar? Tem aluno marcando lá, sei lá. Sei lá. Tô vendo. Talvez, quem sabe? Na verdade, ficamos entre A e B, né? A gente fica ali só mais fazendo uma gracinha, mas entre A e B. Ou sim, ou não, tá? Beleza? Pensa, substitui. Não precisa nem fazer no papel, é só mentalmente. 2² tan, menos 7 vezes 2, tan, mais 10, tan. Isso deu 0? É isso que vocês precisam fazer. Se sim, é raiz. Se não, não é raiz. Pensa, tempo. Certinho?
Vamos lá, sim ou não? Vamos verificar? Bora. Vamos lá então. Vamos substituir aqui 2 no lugar do x. Então, onde tem x, a gente coloca 2. 2 ao quadrado menos 7 vezes 2 mais 10 igual a 0. 2 ao quadrado, 4 menos 2 vezes 7, 14 mais 10 igual a 0. 4 positivo mais 10 positivo, 14 positivo. 14 menos 4, 14, 0. 0 igual a 0, então sim, é a raiz da equação, certo? Certinho. Precisa zerar para ser resultado. Beleza, pergunta de número 2, e agora? Dado o polinômio a seguir, x menos 4 vezes x menos 2, qual a sua equação? Equação, tá? Esse f de x aqui ficou a mais, não tem nada a ver. Tá enxeridinho Tá aí. sobrando aqui f de x, não é uma função, tá? A gente quer saber desse polinômio fazer o chuveirinho, a propriedade distributiva na matemática, e isso gera qual equação? Esse vezes esse vezes esse vezes esse vezes esse. Vai gerar que equação? Letra A, B, C, D ou E. Tempo. Começo de conversa, x vezes x, x ao quadrado. Então aí não tá tem fora. nada de x ao cubo, então tira a letra E de escanteio e fica com as alternativas agora, uma possibilidade maior de acerto. Entre A e D. É assim que a gente faz no Enem, né? A gente descarta aquelas impossíveis e pensa naquelas que podem ser respostas. possíveis. Eu ia pegar pelo final ali, ó. Porque no final vai ficar 2 vezes 4, né? Aham. Menos 2 vezes menos 4. Dá mais 8. Menos com menos é mais. Menos com menos é mais, e 2 vezes 4, 8. Qual é a única que tem mais 8 aí? Letra C. Muito bem. Então a alternativa correta é a letra C. Quer ver? Vamos lá. X vezes x. X ao quadrado. Até vou apagar aqui para fazer no... Opa. Tá, a letra C a gente já viu que era, né? Agora vamos lá. X vezes x. X ao quadrado. X vezes menos 2. Menos 2x. Menos 4 vezes x. Menos 4x. E menos com menos, mais 2 vezes 4, 8. Aqui a gente pode juntar os semelhantes, ficamos com x ao quadrado. Eu devo 2 e devo 4? Devo 6, mais 8. Então, x ao quadrado mais 6x mais 8, confere. A alternativa correta é a letra C. Gente, então quando for o polinômio dado em forma de fatorada, a gente precisa fazer a propriedade distributiva, o chuveirinho, para poder encontrar de fato a equação, tá? Beleza. Aqui ela está igualada a 0, né? Porque ele igualou depois, tá certo? Até aí, tudo bem? Beleza. Tranquilo? Então vamos de questão número 3. Dado o polinômio x ao quadrado menos 9 igual a 0, sua decomposição em fatores do primeiro grau é... Ah, então agora é diferente, né? Eu quero saber qual chuveirinho desses aqui eu faço para chegar naquilo lá. Isso. Qual chuveirinho eu faço para chegar naquilo lá? No final é menos 9, né? Uhum. Então no final do chuveirinho tem que ser um positivo E um negativo. e um negativo, né? Porque mais com mais, no final do chuveirinho, 3 vezes 3, 9 positivo. Então não é A. Olha lá, aqui também, mais com mais também não vai dar. Não é a E. É a B. Menos com menos? Dá mais. Dá mais, né? Então Também não tá dá. fora. E agora mais com menos e menos com mais? Epa, que essas aqui estão iguais, só estão Trocadas. trocadas. Será que é a Então mesma pronto. coisa? Acho que sim. Acho que as duas são respostas. Vamos ver. Pensa mais um pouquinho. Quando a gente faz o chuveirinho na letra C ou na letra D, o resultado é aquele lá, x ao quadrado menos 9 igual a 0? Parece que está faltando um termo no meio, né? Por que será? Acho que é porque some, né? Some? Acho que Como eles- assim some? porque menos 3 mais 3 dá 0. Como assim some? Vamos fazer? X mais 3 vezes x menos 3. Então, vamos lá. Esse com esse, x vezes x, x quadrado. Esse com esse, menos 3x. Esse com esse, mais 3x. Esse com esse, menos 9. Ah, aqui, certo. Eu devo 3, eu tenho 3, cancela, né? Então, ficou só x ao quadrado menos 9 igual a 0.
Verdade. Então a resposta correta é a letra C ou a letra D. Aqui só foi para confundir a galera. Eles estão invertidos de posição, mas o resultado dá o mesmo. Só para vocês verem que funciona dessa forma, tá bom? Joinha. Beleza. Até aí tudo bem? Nada de muito novo, né? Vamos conversar aqui um pouquinho com eles. O que vocês acham, né? Então, olha lá, já fizemos 3 perguntinhas do quiz envolvendo as raízes, né? Ou seja, envolvendo valores, envolvendo o formato, né? A formação, a forma da nossa equação, que de forma fatorada pode se transformar em equação e que de equação pode se transformar em forma fatorada, né? E tem aluno lá se perguntando assim, tá, professor, mas eu só vou conseguir achar se eu fizer assim? Não. Você pode aqui, ó, x ao quadrado menos 9 igual a 0. Passa o 9 para cá, fica x ao quadrado igual a 9. X é igual a mais ou menos a raiz de 9. X é igual a mais ou menos 3. Mais ou menos 3. Então você tem... tá. Então, ou é x mais 3 ou x menos 3. Multiplica os dois, volta a ser. Então, quando nós temos lá a montagem de uma equação, vocês vão ver na aula hoje, na montagem de uma equação com as raízes, nós temos lá x menos uma... Na verdade, x mais uma raiz e x mais a outra raiz. Como é mais ou menos 3, fica x mais 3 e x menos 3. Isso mesmo. Vamos de pergunta número 4, então, esquentando as turbinas para a aula de hoje. Olha lá. Questão de número 4. E agora? A equação algébrica x ao quadrado menos 25 igual a 0 admite x igual a 5 como raiz? Sim, não, talvez, sei lá. Quem é que sabe? Vamos pensar? Vamos ver? Então, coloca o x no lugar do... Coloca o 5 no lugar do x. Eleva ao quadrado, tira 25. Deu 0? Zerou? É isso que a gente precisa saber. Se zerou, é uma raiz da equação. Se não zerou, não é raiz da equação. Beleza. Certo? Certinho. Boa essa, né? Eu gosto dessa. No lugar do x, vamos colocar quem? 5, né? Então, vamos ver aqui de vermelhinho. 5 ao quadrado menos 25 igual a 0. 5 ao quadrado, 25 menos 25, 0. 0 igual a 0. Então, sim, é raiz da equação algébrica, certo? Certinho. É simples assim, tá bom? Questão de número 5, e agora? E se for x menos 5? Será que é a solução? Mesma equação, mesmo problema, mesma coisa. Acho que não, né? Porque o outro já deu sim. Mas será que ele só tem uma raiz? Será que só admite uma raiz? É porque é ao quadrado, então pode ser duas, né? Uma pode ser positiva, outra negativa. Eu acho que há possibilidades. Vamos ver? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. O que vocês acham, galera? Galera do grupo, é raiz dessa equação ou não é? O menos 5? Eu acho que é. Ó, já que o x é menos 5... todo ele vai ao quadrado, né? Então, é menos 5 ao quadrado, menos 25 igual a 0. O que é menos 5 ao quadrado? É menos 5 vezes menos 5, não é? Isso. 5 vezes 5, 25. Menos com menos, Mais. mais. Então, aqui ficará mais 25. E aqui ficará menos 25. Olha que legal. Eu devo 25, mas eu tenho 25 para pagar, 0. 0 igual a 0. Então, sim, é raiz da equação. Vocês viram que bacana, que fácil, né? Olha lá. Então, o que a gente chega nessa conclusão, né? Que encontrar as raízes não é difícil, né? E ainda mais experimentar, menos ainda, né? Se a gente já sabe o valor da raiz, a gente coloca na equação, substitui. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Agora tem aqueles cuidadinhos com os sinais, né? Saber que um número negativo elevado ao quadrado, o resultado sempre positivo, sempre. né? Então esses detalhes aí vão fazer diferença. Na distributividade também, né, na propriedade distributiva, tem que ter muito cuidado com esses sinais, para não ter problema. Isso mesmo. Então, depois desse quiz, vamos estudar um pouquinho mais das equações algébricas? Ah, não, meu Deus!
Calma, gente, sem desespero, não é tão ruim assim, né? Vamos combinar. Claro que envolve letras, né? A gente já sabe que a maioria da galera não gosta da álgebra, que é envolver a letra na matemática, enquanto tá só os cálculos, beleza. Muito bom. É só numérico, né? Na verdade, cálculos tem todos. Enquanto tá só numérico, beleza, e quando tá algébrico, né? Aí dá uma complicada. Mas estamos aqui para esclarecer os fatos, né? Não deixar dúvidas para vocês e tornar o conteúdo bem mais legal, né? Então, com certeza, vai ser sucesso garantido. Vamos lá, sem desespero, um pouco mais do estudo das equações algébricas. Então, quando a gente vê que não é tão ruim assim, vamos lá, olha ali a carinha, olha, não é tão ruim assim, né? Faz uma carinha de feliz, feliz ou triste, feliz ou triste. Vamos lá. Então, vamos à multiplicidade da raiz, né? Vamos falar um pouquinho? No início da aula, a gente fez o seguinte comentário, né? A gente disse o que para vocês? Então, uma equação de segundo grau, lá no delta, né? Tem o delta negativo, não toca no eixo X, não toca em mim, que tem a paródia, né? Quando o delta é positivo, toca duas vezes, passa pelo vértice, então, né? são duas raízes diferentes. X1 diferente de X2. Isso. E quando o delta é zero? Aí toca uma única vez, no único ponto. Só que, durante as explicações, aparece a seguinte informação. Delta igual a zero. Tem uma única raiz ou duas raízes reais e iguais. Então é naquele caso que x1 igual a x2. Nessa questão de multiplicidade, a gente pode dizer que a raiz fulana de tal tem multiplicidade de 2, porque apareceu duas vezes, tá? Então, se quiser anotar no caderno, você já anota. Delta igual a zero significa que a equação tem raiz com multiplicidade 2. São duas raízes em uma só. Não é tão ruim assim, né? Vamos lá. Não é tão ruim assim, porque muitas coisas a gente já viu. A gente só está complementando, né? Só está trazendo aquele... E mudando meio que a informação, não é? Você sabe, você já sabe fazer, você só não sabia que duas raízes reais iguais significa multiplicidade 2. Multiplicidade 2. Então, vamos lá, aprofundando os assuntos sobre a multiplicidade da raiz. Então, as raízes de uma equação algébrica podem ser todas distintas, tá certo? Ou não. Ou não. Pode ser tudo diferente ou não. O número de vezes que uma mesma raiz aparece indica, então, a sua multiplicidade. Né? Uma raiz múltipla aparece mais de uma vez, beleza? É muito fácil identificar, quer ver? Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha bem de perto? Olha lá. Exemplo número 1. Na equação x menos 3 ao quadrado vezes x mais 2 ao cubo vezes x menos 1 igual a zero, notamos que... Vamos lá. X menos 3 ao quadrado é x menos 3 vezes x menos 3. Isso. X mais 2 ao cubo é x mais 2 vezes x mais 2 vezes x mais 2. E x menos 1 ao expoente 1, né? Porque aqui tem um expoente, tá? Por mais que a gente não veja, tem um expoente. Então, só aparece uma vez. Aqui apareceu 3 vezes e aqui apareceu 2. Então, nesse caso, olha lá, o 3 aparece 2 vezes. 3 é raiz dupla. Deixa eu dar uma limpadinha aqui para vocês acompanharem melhor. A gente diz de duas formas, tá? Ou a gente diz que é raiz dupla, ou a gente diz que é raiz de multiplicidade 2. Certo? Certinho. Aparece 2 vezes. Mas não é o menos 3, professora? Olha lá, não é o menos 3 que aparece 2 vezes? Mas é quando resolve a equação... A gente está falando da raiz. Quem é que zera aqui? O 3, né? Porque 3 menos 3 zerou. Então, o que a gente está falando é do x, tá? Não é desse valor aqui. Tá? É do x. Agora, vamos ver. Então, entenderam? Peraí, deixa eu limpar aqui. Agora, o 2. O 2 aparece 3 vezes. Não é? Agora não é 2, então, né? É o menos 2, né, professor? Menos 2. Vamos arrumar aqui? É o menos 2, tá? Olha, acabamos de mostrar. Quem é aqui? Menos 2, porque ele aqui zera. Menos 2 mais 2, zerou. Então, a raiz, então, que aparece 3 vezes, na verdade, é o menos 2. E o menos 2 é uma raiz tripla, ou seja, de multiplicidade 3. Beleza? Beleza. Entendido? Entendido? Vamos botar o menuzinho de novo aqui. E agora vamos para a raiz 1. Olha lá, raiz 1 aparece uma vez. Ou seja, a gente diz que ela é uma raiz simples
ou uma raiz de multiplicidade 1, tá certo? Então, o número de vezes que determinada raiz aparece é o número de vezes da multiplicidade dela, ou simples, ou dupla, ou tripla, ou a gente pode dizer assim, raiz de multiplicidade tanto, tá certo? Beleza. O 1 foi uma vez, o menos 2, então a gente não está falando do número que está aparecendo aqui, e sim do oposto dele. É porque, na verdade, essa multiplicação todinha aqui, ó, é igual a zero. Sim. Certo? E a única maneira disso aqui ser igual a zero é um desses números ser zero. Então, como eu não sei qual deles é o zero, eu zero todos. Então eu pego x menos 3 igual a zero, x é 3. 3 menos 3 dá zero. Sim. Depois pego x menos 3 igual a zero, de novo. X é 3. Então, já achei duas vezes a raiz 3. Então, 3 é uma raiz dupla, porque aparece duas vezes. Tem multiplicidade 2. Aí eu venho aqui, x mais 2, para zerar, menos 2. X mais 2, menos 2. X mais 2, menos 2. Apareceu 3 vezes, então tem multiplicidade 3. Ou é uma raiz tripla. Isso. E aí fica bem tranquilo. Legal, né? Então é muito fácil estudar e entender a multiplicidade, é isso mesmo, é quantas vezes a raiz aparece. Ah, mas aqui a gente está falando de equações de terceiro grau, de quinto grau, de sexto grau. Aqui, ó, como é que a gente sabe o grau? Tá tudo multiplicando, então a gente tem que somar os expoentes, né? 2 mais 3, 5, mais 1, 6. Aqui é uma equação algébrica de sexto grau. E tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 raízes. 6 raízes. Sendo que o 3 tem multiplicidade 2, o 2 tem multiplicidade 3 e o 1 multiplicidade 1. Né? Menos 2. Menos 2. É isso aí. Tá, vamos continuar no caminho aí? Vamos lá? Então fica assim, olha que legal. Se uma raiz for única, a gente diz que ela é uma raiz simples ou de multiplicidade 1. Se duas raízes forem iguais, a gente diz que é uma raiz dupla ou de multiplicidade 2. E se 3 raízes forem iguais, a gente diz que é uma raiz tripla ou de multiplicidade 3. Então, coraçãozinho da aula e, né, muito importante anotar esses detalhes para você ter em mente depois. Beleza, certinho. Olha, o coração tá meio... Até aí, tudo bem? Vamos em frente, então, olha lá. Exemplo. Na equação x mais 3 ao quadrado vezes x menos 1 ao cubo vezes x mais 2 igual a zero, quais são as multiplicidades de suas raízes? Então, aqui a gente faz pelo raciocínio lógico, ou se quiser sempre igualar a zero, né, pra gente saber qual é a raiz. Ó, por exemplo, nesse caso aqui, eu já sei que quem zera aqui é o menos 3, né? Menos 3 mais 3, zerou. Mas se eu quiser fazer x mais 3 igual a zero para descobrir a raiz, x igual a menos 3. Passo o 3 para o outro lado, achei a raiz. A raiz menos 3 é uma raiz que está elevada ao quadrado. Então, é uma raiz dupla. Ou de multiplicidade 2. Certo? Certo. Beleza. Agora lá, x menos 1 igual a 3. X menos 1 igual a 3. X menos 1 ao cubo. X menos 1 elevado ao quadrado é igual a 0, então x igual a 1, né? Olha aqui, é o 1 aqui que zera tudo isso. 1 menos 1 é 0. Beleza? Então, esse 1, como está elevado à terceira potência, ele é uma raiz tripla. Beleza. Ou de multiplicidade 3. Agora vamos lá, vamos ver aqui, x mais 2 igual a 0. Qual é o número que zera aqui? Menos 2, né? Passo 2 para outro membro, x igual a menos 2. O expoente que está sendo elevado aqui é o 1, então é uma raiz simples. Ou raiz de multiplicidade 1. Simples assim, só isso. Só isso, professores. Encontrar a raiz e determinar a sua multiplicidade. Se é única, se é simples, se é tripla, se é dupla. Vamos de exemplo 3? Vamos lá? Determine uma equação polinomial do terceiro grau com solução igual a menos 1 e 2, em que menos 1 é raiz de multiplicidade 2. E agora? É o contrário daqui, né? Aqui a gente tinha a forma fatorada
E a gente chegou nas raízes. Aqui foram dadas as raízes e ele quer que a gente monte a equação polinomial, ou seja, que a gente monte a forma fatorada. Muito fácil, porque ele disse que o menos 1, olha lá, então x mais 1, o menos 1 vai estar aqui no lugar do x, né? Menos 1 mais 1 vai zerar, é a raiz de multiplicidade 2, então eu tenho que levar ao quadrado. E o outro, que é o 2, ou seja, x menos 2, porque se eu botar ali, eu tenho que colocar sempre com o sinal contrário aqui. Por quê? Porque esse aqui é o valor do x, é o valor que vai zerar. Elevado a 1 é igual a 0. É isso que ele quer, apenas a equação polinomial do terceiro grau. Então quando pedir montar a equação é só isso? Só isso. Essa forma aqui, fatorada, ao contrário. Aqui foi dada a forma fatorada, querendo que a gente extraia as raízes e a sua multiplicidade. Aqui foi dada as raízes e a sua multiplicidade e a gente precisa montar a forma fatorada. Se quiser multiplicar tudo isso aí, todo mundo vai dar um polinômio do terceiro grau. Beleza, muito bom. Só isso. X mais 1 é elevado ao quadrado. Professores, por que eu não coloquei o menos 1? Por que eu não coloquei o 2? Porque o que eu coloco é o número com sinal contrário, porque é aí que vai zerar. Certo? Certinho. Certinho? Certinho. Fácil, né? O que vocês acharam? E aí a multiplicidade a gente coloca com forma de expoente, né? Sim, fica lá no expoente. Certo? E agora, então, resolvendo a equação de segundo grau dentro dos reais, lembra? Nossa equação de segundo grau é do formato ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. O a tem que ser diferente de zero, lembra? Senão ela deixa de ser do segundo grau. Nós temos aí agora para recordar com vocês, já foi falado no início da aula, mas vamos recordar aí. Se o delta for positivo... Positivo tem duas raízes reais diferentes. Então significa que as raízes têm multiplicidade 1. x1 diferente de x2. Se o delta for igual a zero... Aí nós temos duas raízes reais iguais ou uma única raiz real de multiplicidade 2. Ah, legal. Então agora a gente complementa aquele assunto, porque nesse caso, x1 é igual a x2. E lembrando que se o delta for negativo? Não tem raiz, não tem multiplicidade nenhuma. Não existe nem x1 e nem x2. Certo? Aí isso aí é bom para recordar, né? Porque agora a gente ligou uma coisa com a outra, né? A gente tinha a situação dos valores do delta e as suas raízes, certo? Certo. Aí agora a gente tem o valor do delta, as suas raízes, e a gente consegue explicar dentro disso a tal da multiplicidade. Beleza, ficou bom fácil, agora. Né? Então, é bem simples, gente, é esse caminho aí. Falta agora a gente aprender a relação de giragem, mas também vai ser, vocês vão tirar de letra, tá? Como assim, foi aí? O nome é diferente, mas o modo e o prático, vocês já sabem fazer. Vocês vão ver porque só. na verdade, quando a gente fala o nome é porque faz referência a quem criou, Isso. né? A quem trouxe a relação, a regra, a fórmula e tudo mais. Mas o caminho é o mesmo, que a gente já vem percorrendo. Vamos lá? Agora, nos complexos, a gente tem algumas situações, só que assim, ó, a gente não fala muito dos complexos, né? Porque a raiz complexa é aquela que vem além dos reais. Quando o delta é negativo. Isso, quando o delta é negativo. E na questão da nova base nacional comum, os números complexos foram extintos aí da explicação da matemática. Então, a gente não vai trabalhar muito com vocês sobre eles, tá bom? Vamos de relação de Girardi, então, né? O que é essa relação de Girardi? Vamos conhecer agora? Olha lá. São fórmulas matemáticas que relacionam os coeficientes e as raízes de uma equação algébrica. Entendi nada, professor. Nem eu. Não entendi nada. Algumas delas vocês já viram, então, mais uma vez, tá fácil, né? Então, a gente não tá lembrando aqui, mas a gente vai já lembrar com vocês. Olha só. Lembra na equação de segundo grau do tal de soma e produto? Sim, lembro. Soma e produto era legal, né? Soma e produto, que a gente fazia o quê? A gente fazia mais ou menos na forma prática, né? Dois números que somando tem que dar
tanto, né? E dois números que multiplicando tem que dar tanto. Era soma e produto que a gente fazia. Isso. Ah, mas tinha uma equaçãozinha, lembra? Tinha. Essa equaçãozinha era mais viável quando o nosso A era diferente de 1, né? Então, somando x1 com x2, a gente tinha menos b sobre a. Isso. Multiplicando x1 com x2, a gente tinha c sobre a. Verdade, beleza. Então, essas aqui já são conhecidas, certo? Certo. Aqui vocês já Soma e conheciam, soma e produto. E com A essa do soma segundo e grau. produto, com esses valores de soma e produto, nós conseguimos escrever a equação, vocês viram lá, x² menos a soma vezes x, mais o produto. Então nós temos essa possibilidade de escrever a equação tendo soma e produto. Então é bem mais prático. Mas e aí? Essa é do segundo grau, essa nós já vimos. E se não for do segundo grau? Ah, e se não for do segundo grau, se for do terceiro, acho que também tem. Tem, será? Vamos lá? Então é hora de anotar, tá? Porque é diferentinho. Até então isso aqui a gente já conhecia, mas agora a gente vai mostrar pra vocês algo que vocês ainda desconhecem até o momento. Então pega logo a relação de girárias. Essa aqui já é uma delas, tá? Então vamos pra próxima. Na equação de terceiro grau, como é que fica, então? Tem soma e produto também? Tem também. Tem soma e produto. Olha que legal. Somando todas as raízes, que no caso agora a possibilidade é de serem 3, né? O que a gente vai ter? O menos... x1 mais x2 mais x3 é igual a menos b dividido por a. Ah, tá, mas estava igualzinho, não tá aqui? Sim, menos sim. B sobre A. Ah, igualzinho. Então a soma é igual. A soma é igual. Vamos ver. E o produto? Ah, o produto também é igual, ó. C sobre a. x1 vezes x2, só que faz de 2 em 2, Agora é a combinação de 2 em 2, 3, né? x1 vezes x2 mais x1 vezes x3 mais x2 vezes x3, C sobre A, mas ao mesmo tempo. Então, a soma e o produto com duas raízes, a equação é a mesma. Não mudou. Então, tá fácil. Agora, vamos ver um outro detalhe aqui. Já que são 3 raízes, tem o produto das 3 também. Sozinhas, que é E menos agora d. a gente consegue pelo menos d sobre a. E da onde tirou esse d, meu Deus do céu? Ué, Olha lá, porque numa equação do terceiro grau a gente tem ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d igual a zero. Quanto mais grau da equação, mais letrinha vai aumentando aí. Isso né? mesmo. Certinho? Certinho. E esse C sobre A, esse D sobre A, B sobre A já são os coeficientes mesmo da nossa equação aqui, tá? Da nossa equação. Beleza. Vamos de exemplo? Vamos lá? Exemplo de número 4 agora. Pelas relações de Girardi, calcule a soma e o produto para a equação algébrica 2x² menos 10x mais 12. Então é bem prático. x1 mais x2. Primeiro, vamos lá. Se for, vamos extrair os coeficientes para a gente não ter erro, né? O A é 2, o B é menos 10 e o C é 12. Vamos lá. A soma. x1 mais x2. A soma é menos B sobre A. A soma vai ser quem? Então, menos 10 sobre o A, que é 2. Ou seja, 10 sobre 2 igual a 5. E o produto? O produto é C sobre A. Ou seja, quem é C? 12 sobre o A, que é 2. 12 sobre 2 é 6. Então, a soma é 5, o produto é 6. Isso não são as raízes, tá, gente? Isso não são as raízes, isso é soma e produto. Ou seja, valores que somados, raízes são assim, valores que somados vai dar 5 e valores que multiplicado vai dar 6, certo? Certinho. Delícia! Então, os valores que somados dá 5 e multiplicados dá 6. Vamos ver. 2 e 3, né? 3 e 2, isso. Isso, 2 e 3. 2 mais 3. 5. 2 vezes 3. 6. Então, esses sim são as raízes. Essas sim são as raízes. Vamos de exemplo 5? Vamos lá, e agora? Escreva as relações de Girardi para as equações algébricas. Então vamos lá. Quem é A? O A é 1. Quem é B? O B é 7. Quem é C? O C é menos 3. E agora a gente tem o D, né? Quem é D? O D é 5. A gente já sabe que na soma a gente vai ter menos B sobre A, do mesmo jeito. A soma vai ser menos 7 sobre 1. A soma vai ser menos 7. Das 3 raízes agora, tá? Beleza.
Aí tem o produto, que tem dois tipos de produto, né? Tem o produto de todas elas somadas, que é D sobre A, né? Vamos voltar um pouquinho aqui para recordar. Aqui, ó, menos, né? Menos D sobre A, que é de todas as que é X1 vezes X2 vezes X3. E tem o C sobre A, que são os produtos soma, né? Então, vamos dizer, vamos lá, tem o produto que é o menos D sobre A. Esse produto vai ser dado por menos 5 sobre 1. Esse produto vai ser dado por 5. Menos 5. E tem o outro produto, que é aquele que soma, né? Que é o C sobre A. Quem é o C? Menos 3 sobre A, que é 1. Aqui vai dar os próprios valores dos coeficientes. Por quê? Porque o nosso A é 1. Tá? Então, as raízes, se somadas dá menos 7, se multiplicadas dá menos 5, todas as três. Aqui é um pouquinho mais difícil descobrir quem é X1, X2, X3, né? Por conta disso, tá? Faltando um negocinho aqui no igual. Beleza? Beleza. E aí, o que vocês acharam até aí? Tudo bem? Tudo e para bem. finalizar com vocês, vamos falar aqui com eles um pouquinho. Mas até aí tudo bem? Tranquilo? Então, ó, quando falar de multiplicidade, a gente já sabe que é a quantidade de vezes que uma raiz aparece. Isso. Quando falar de relação de giragem, é soma e produto. É a gente encontrar as raízes por outros caminhos, que não serão a resolução propriamente da equação. Beleza. Tá? Tem uma informaçãozinha Tem, aqui. vamos lá. Poesia, matemática. Para finalizar a aula, a gente vai para o romantismo, porque matemática também é poesia, tá? Vamos na telinha, a gente vai lendo junto com vocês. Olha que legal. Vamos então para uma atividade interativa, a narração da poesia matemática, que deve ter ido para vocês no material, né? Vocês já receberam e vocês conseguem fazer a leitura junto com a gente. Caso vocês não receberam, o professor presencial não fez a impressão, vamos ler juntos aqui, ó. Depois de ler o poema, a gente vai identificar os termos matemáticos e escrever os seus respectivos significados. Então, vamos com a gente. Há termos que você não conhece? Será? Vamos ver? Na poesia matemática. Há folhas tantas do livro matemático, um quociente apaixonou-se um dia doidamente por uma incógnita. Olhou-a com seu olhar inumerável e viu-a do ápice à base, uma figura ímpar, olhos roboides, boca trapezoide. Vamos começar? Vamos lá, aqui a gente vai identificar aí quociente, incógnita, inumerável, base e ímpar. Também roboides e trapezoides. Não, trapezoides nem salientou. Mas vamos ver com eles ali, ó. Vamos ver os significados? Quociente. Resultado de uma divisão. Beleza. A gente fez divisão lá na algébrica, né? Isso. Fez o método da chave e fez Brio-Ruffini. Incógnita, o que é uma incógnita mesmo? Grandeza a ser determinada na solução de uma equação, valor desconhecido, o que nós procuramos descobrir. Que a gente já está fazendo aí o tempo todo, Isso. Né? Isso é incógnita. Inumerável, aquilo que não se pode numerar, né? Uma coisa lógica, toda vez que bota o in aí, né? Quando você está apaixonado, né? Você não consegue representar o quão grande é o amor. E a base? Na matemática é o quê? Face de um sólido que se considera embaixo, que está na superfície, que está apoiado. Para cálculo de volume, nós temos que calcular a área da base e multiplicar pela altura. Muito bem. Ímpar? Que não é divisível por 2. O número ímpar não divide por 2, realmente. E roboides? Designação de paralelogramo. Paralelogramo, aquela figura na geometria plana, né? Que faz como se fosse um retângulo que levou um sopro, uma quedinha, esbarrão. Um empurrãozinho, certo? Beleza? Que legal, né? Então, poesia matemática traz pra gente aí alguns significados. Isso é muito interessante, que a gente lê a poesia, pesquisa os significados, né? E esse detalhe aqui eu achei bem interessante por um detalhe. Quantas vezes, no enunciado de uma questão do Enem ou não, nós, estudantes, não conseguimos identificar a solução por conta de uma palavra entendemos os termos, que nós não conhecemos. A diferença entre... Aí eu fico procurando o que é diferente aqui. Não, isso aqui é igual. Aqui está diferença. Resultado de uma subtração. O quociente, resultado de uma divisão.
Então, quer dizer, nós precisamos entender e conhecer algum desses termos. Isso mesmo. E para finalizar a nossa aula, o Brincando com os Números, vamos ficar até por aqui por enquanto. Olha lá, charada matemática, qual é o lugar da casa que está sempre com pressa? A mãe. Ah, não, mas a mãe É não é o o lugar da lugar, casa. é o lugar, não é Ah, a não. pessoa. Qual é o lugar da casa que está sempre com pressa? E aí? Pensa. Pensa. Na escola também tem. Tem? Na escola tem, e é uma pressa bem maior. É uma pressa maior, verdade. Então agora finalizamos a nossa aula por aqui, nossa aula de número 61, a passos largos nessa terceira unidade, né? E a gente vai aí pro finalzinho. Mas agora a gente fica por aqui, mas já a gente tá de volta, beleza? Até já!